Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Então vamos iniciar, mais um tema da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Nós sempre usamos o texto que o irmão Paulo escreveu aos nossos irmãos ali em Corinto, capítulo 10 de 2 Coríntios, verso 4 e 5. Ele fala para nós que nós temos que usar armas que não são humanas, usarmos armas de Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus, conhecimento de Deus. É que nós estamos falando, as pessoas têm dificuldade até em conhecer e saber quem é Deus, infelizmente. E aí nós tentamos e esforçamos para que os pensamentos das pessoas sejam levados a obedecer a Cristo. Eu sempre gosto de frisar que o nosso objetivo aqui não é criticar a sua igreja, não. Você acha que a gente ia tirar um tempo aqui para ficar criticando a sua igreja, a sua fé? Não. Nós apenas buscamos mostrar o que as Escrituras ensinam. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina contradiz as Escrituras, olha, meu amigo, eu quero dizer, não é culpa nossa, nós não podemos ser culpados ou criticados por isso. O objetivo dessa série é despertar pessoas para a verdade que liberta. Como o nosso Senhor Jesus deixa claro para nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Eu sei que você tem ouvido muitos e muitos programas já. Já descobriu que a sua igreja, seu líder, contraria muitas vezes as palavras de Deus, ensinamentos de Deus, Aquilo que Deus deu como orientação a nós por meio de seus profetas, contrariam sim as palavras de Jesus e dos apóstolos. Mas eu pergunto para você, e qual tem sido a sua reação? Qual? Você tem certeza já que muitos ensinamentos da sua igreja, do seu líder, são contrários às Escrituras? E você ainda se sente confortável em permanecer assim, sem uma mudança? Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras dizem e ensinam? Esperamos que você, de fato, sim, tenha as Escrituras acima de toda a autoridade humana. Infelizmente, muitas pessoas não conhecem as Escrituras. Conhecem aquilo que os homens falam das Escrituras. E quando conhecemos as Escrituras, já não somos mais ignorantes. Quando o irmão Paulo, pregando, passou por um lugar onde o povo estava envolvido em total idolatria, eles não sabiam o que estavam fazendo. E aí o irmão Paulo disse, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, falando da ignorância deles ali. Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Então, a partir do momento que o irmão Paulo chegou ali e começou a pregar a palavra, Deus ele começou a esperar daquele povo um arrependimento. Atos 17, verso 30. Que Deus toque o seu coração, meu amigo, minha amiga, para que você também desenvolva uma fé salvadora. Passamos então ao resumo do programa número 20. O programa número 20 trouxe como tema Conheça os 3 pilares de sustentação da doutrina da Trindade. Nós iniciamos com o Êxodo capítulo 22 e 3 que diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Apresentamos a definição da doutrina da Trindade por meio da Enciclopédia Católica. Em seguida, passamos a apresentar os 3 pilares sobre os quais a doutrina da Trindade é sustentada. Primeira, a unidade composta de Deus. Os trinitarianos creem que Deus é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo pilar da Trindade, a divindade do Pai, do Filho e Espírito. Os 3 são divinos, os 3 são Deus. E o terceiro pilar, a personalidade do Pai, do Filho e Espírito. A personalidade de cada uma das pessoas. Apresentamos as palavras do padre e Monsenhor Eugênio Clark. Ele disse, Deus é um só e Deus é 3.
visto que não existe nada igual a isso na criação. Não podemos entendê-la, diz Eugene Clark, mas apenas aceitá-la. Em seguida, trouxemos as palavras do cardeal John O'Connor, que ele diz: sabemos que é um mistério muito profundo que ainda nem começamos a entender. Em contradição às afirmativas dessas autoridades, nós apresentamos as palavras do profeta Oséias. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Oséias capítulo 6, versículo 4, parte A. Frisamos as palavras do irmão Paulo, porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 33. Passamos a considerar os pilares nos quais a doutrina da Trindade está sustentada. Fizemos a seguinte pergunta: se o Deus único apresentado nas Escrituras é um grupo de 3 pessoas divinas e não 3 deuses, é correto chamar cada um deles individualmente de Deus? Por exemplo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Cada um deles é Deus? Ou Deus é apenas um conjunto dos 3? Se chamarmos cada um deles de Deus, como podemos sustentar que não são 3 deuses? Trouxemos outra pergunta. Se Deus é composto, por que nossos irmãos omitiram essa informação em seus escritos? Falamos dos pronomes no singular: eu, mim e meu, ele, dele, em si, tu e teu, referindo a Deus, os quais não deixam dúvidas de que os escritores bíblicos não criam em uma unidade composta de Deus. Apresentamos uma pesquisa que diz o seguinte: quando dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, neste momento professamos a fé na Santíssima Trindade. Apresentamos muitos textos bíblicos derrubando todos os argumentos que buscam estabelecer os 3 pilares. Apresentamos uma série de perguntas. Qual a causa de não encontrarmos nas Escrituras alguém chamando Jesus de Deus Filho? Quantas vezes você encontra nas Escrituras algum registro de alguém dirigindo a Maria como Mãe de Deus? E a expressão Deus Espírito? Quantas vezes você já leu? Quantos batismos em nome da Trindade você encontra nas Escrituras? Por que não encontramos nada realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você acha possível crer no dogma da Trindade e crer que Jesus é Filho de Deus? Deixamos claro que o Espírito Santo é o poder de Deus. Caso contrário, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, seria filho do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Finalizamos com a seguinte fala: não é difícil entender que o Espírito Santo é o poder, a virtude de Deus. Em seguida, apresentamos vários textos bíblicos e perguntas. Lucas capítulo 5, verso 17, Lucas 4, 18, Mateus 11, 27, 2 João, verso 9 e 1 João 1, 3. Se você não ouviu esse estudo, é só solicitar o áudio. Nosso tema hoje, Trindade X, nome de Jesus. Talvez você fique, como isso? Nós queremos mostrar nesse estudo o quanto a doutrina da Trindade, ela é um muro que impede as pessoas de acessar a salvação, que só existe através do nome e da invocação do nome de Jesus. Nós vamos mostrar o quanto as pessoas, muitas vezes, por tratar uma doutrina dessa estranha dentro das Escrituras, por acariciar e aceitar uma doutrina dessa, o quanto elas estão, sem muitas vezes perceber, perdendo. Trindade X, nome de Jesus. E para iniciar, vamos trazer Filipenses 2, verso 9 ao 11. Por isso, também, Deus o exaltou soberanamente a Jesus. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu creio que só esse texto seria suficiente para as pessoas entenderem
que Jesus foi exaltado por Deus. Deus exaltou soberanamente a Jesus e deu a ele um nome que é sobre todo o nome. Um nome que é sobre todo o nome. Mateus 28, verso 18, Jesus apresenta que ele recebeu de Deus toda a autoridade. Nós encontraremos nas Escrituras vários e vários textos bíblicos falando que Jesus tem um nome que é sobre todo o nome. Sobre todo o nome. Por que então invocar a Trindade? Sendo que a Trindade não é nome. Trindade é nome, cooperador? Quando a gente diz em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós estamos invocando o nome de alguém? Não, estamos invocando 3 títulos. Então, me perdoe dizer, quando você diz, eu invoco o nome de Deus. Não, você não invoca o nome de Deus, você não invoca o nome de Jesus, você não invoca o nome de ninguém. Você não invoca, você diz em nome do Pai, não fala o nome do Pai, em nome do Filho, não fala o nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E aí nós vamos ver o quanto isso é grave, porque a salvação é adquirida por meio do nome de Jesus. Mas quando se cria uma doutrina para identificar um grupo de pessoas, na verdade é isso. A doutrina da Trindade é uma política eclesial para identificar um grupo de pessoas que pertencem a uma igreja. É isso que acontece. Nós fizemos uma pesquisa mostrando quanto as pessoas dão importância à doutrina da Trindade. Vamos trazer essa pesquisa a você. https://ministériofiel.com.br/artigos/ no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O documento traz uma pergunta. Por que escrever sobre a comunhão com a Trindade? Pode um tema desses ter algum valor prático para a vida cristã hoje? O site responde. Como é fácil perder de vista o que é básico no Novo Testamento e seu ensino sobre o significado de ser cristão. Pois toda a vida cristã, desde seu início, é vivida à luz do fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser cristão é, primeira e principalmente, pertencer ao Deus Trino, recebendo o nome dado por Ele. Este é o coração e cerne dos privilégios do Evangelho. Artigo do Dr. Sinclair B. Ferguson, professor de Teologia Sistemática no Seminário de Redeemer, em Dallas, Estados Unidos. E aí, o que você acha? Comunhão com a Trindade. Nós encontramos, irmãos, lá em 1 João 1, verso 3, diz assim, o que vimos e ouvimos é isso, e vos proclamamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E aí o autor aqui, diz a comunhão com a Trindade. Não existe comunhão com a Trindade. Ele diz, como é fácil perder de vista o que é básico no Novo Testamento. É tão básico assim? E ele diz o significado de ser cristão. Ser cristão é quem crê em Cristo, não é quem crê na Trindade. Nós vamos ver isso. Pois toda a vida cristã, ele diz, desde o início, é vivida à luz do fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe batismo, meu amigo, desse jeito. E ele diz, ser cristão é primeiro e principalmente pertencer ao Deus Trino. Não tem isso nas Escrituras. Recebendo um nome dado por Ele. E ele diz que esse é o cerne do privilégio do Evangelho. Não é verdade, né? Meu amigo, minha amiga, só para você ter uma noção, a doutrina da Trindade, os evangélicos e católicos acham tão importante, mas quem definiu ela foi 2 imperadores pagãos. Foi Constantino e Teodósio. E o pano de fundo dela foi discutindo a divindade de Jesus. Esse assunto sempre dividiu o povo. Infelizmente, Agostinho dizia, a fé na Trindade é confessada na liturgia do batismo e na doxologia. A fé na Trindade é confessada na liturgia do batismo. Então, quando uma pessoa batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na verdade, ela está confessando fé na Trindade. Eu fico aqui espantado, cooperador Giliardi, desculpa citar o nome, com os testemunhas de Jeová que não creem na Trindade, mas batiza na fórmula de Mateus 28 e 19. Eu não entendo. Não sei o que está acontecendo. Não sei. Vamos ouvir o que diz um outro teólogo católico, Daniel Reis, que é graduado em Teologia e em Direito pela PUC, Pontífice Universidade Católica de Minas, a respeito da invocação da Trindade. Olha o que ele diz. A Trindade Santa é a chave que nos abre a porta
para adentrarmos na relação amorosa e orante com o próprio Deus uno e trino. Pai, o amante, Filho, o amado, Espírito Santo, o próprio amor que une e enlaça as três pessoas divinas em um só Deus. Devem continuar sempre figurando ao início e no final de nossas orações, para que também em nossas vidas tudo comece e termine em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, diz Daniel Reis no https domtotal.com. A Trindade Santa é a chave que nos abre a porta para adentrarmos na relação amorosa e orante com o próprio Deus uno e trino. Nós vamos encontrar nas Escrituras que a nossa relação com Deus, ela começa por meio de Jesus. E só deve começar por meio de Jesus. É Ele o mediador. Não é a Trindade que é a mediadora. É isso. Não podemos acreditar diferente. Por isso que nós, muitas vezes, encontramos igrejas, quando iniciam um culto, aquelas que não iniciam assim, bom dia, boa tarde, elas iniciam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já ouvi muitos crentes orando. Eles falam do nome de Jesus, falam tudo, mas na hora que termina a oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é ordenado nas Escrituras fazermos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Era essa a prática dos nossos irmãos, o nosso tema, Trindade, X, nome de Jesus. Quantas coisas nós encontramos feito ou realizado pelos nossos irmãos nas Escrituras em nome da Trindade. E o quanto essa doutrina é destrutiva, pois destrói aquilo que nos liga a Deus, que é a mediação por meio de Jesus, a receber a salvação por meio da invocação do nome de Jesus, o batismo, a remissão dos pecados por meio do nome de Jesus. Ouça o que diz Felipe Magalhães Francisco, teólogo católico. É preciso deixar de lado um pouco nossa tendência ocidental racionalizante, se quisermos compreender o mistério da Trindade. Percebam, os leitores e leitoras, o uso proposital do verbo compreender está para além do entendimento, capacidade intelectual. A compreensão pressupõe percepção que, por sua vez, pressupõe experiência. Diz Felipe Magalhães, racionalizar o mistério trinitário é cair num lugar sem lugar. Diz ainda Felipe, teólogo católico, é nesse horizonte que devemos celebrar a festa da Santíssima Trindade, não cedendo à tentação de querer entender racionalmente o mistério trinitário, compreender porque experimentamos a teológica do amor-comunhão que nos chama à participação. https://domtotal.com/notícia/adentrar na comunhão da Trindade. Meu amigo, você precisa deixar de lado um pouco essa sua tendência racionalizante. Você não tem que ficar pensando, você tem que aceitar. É isso que ele está falando. E ele diz que racionalizar o mistério da Trindade é cair num lugar sem lugar. Que loucura isso, não é não, cooperador Giliardi? É meio que dizer, você não pode tentar conhecer Deus. Mas isso é atrapalhado, é o que nós mostramos. É um teólogo católico falando isso. Você não tem como entender, ele fala. É claro que não tem como entender. Tanto que virou um dogma. Um dogma é você tem que aceitar e não pode questionar. Ele diz para não ceder à tentação de querer entender racionalmente o mistério trinitariano. Ele diz que é melhor você experimentar, ter comunhão. Como ter comunhão se a Bíblia e a palavra do Senhor, nosso Deus, não ensina isso? Como? Outra autoridade católica, Antônio Ronaldo Vieira Nogueira, ele é presbítero da Diocese de Limoeiro do Norte e é mestre em Teologia Sistemática pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia AFAGE, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ouça o que ele fala. Falar, mas, sobretudo, experimentar a Trindade é pensar e vivenciar o que nos diz São João. Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Isso é importante, pois, muitas vezes, quando falamos da Trindade, nos vem logo à mente algo difícil, uma matemática complexa que não convence ninguém e que é melhor nem mexer, diz Antônio Ronaldo. E, com isso, sem percebermos,
estamos isolando a Trindade da nossa vida de fé, comprometendo seriamente nosso modo de ser e de viver como cristãos no mundo e até mesmo compreender a salvação. Vem no mesmo site, domtotal.com/editorial/2. Olha, meu amigo, ele está dizendo o que acontece. Muitos católicos dizem o seguinte: isso é difícil, quando fala da Trindade, então é uma matemática complexa que é difícil convencer a gente. A gente não, é melhor não mexer, os católicos falam. Aí ele diz que isso aí compromete, isola a Trindade da nossa vida, da fé. E compromete seriamente, ele fala, o modo de viver cristão e até mesmo a compreensão da salvação. Olha, eu vou dizer para você, aceitar a doutrina da Trindade, de fato, vai comprometer a sua salvação. Porque ele está dizendo que se deixar a doutrina da Trindade, você compromete a sua salvação. Nós vamos mostrar que é o contrário, que crer na Trindade compromete a sua salvação. Nós vamos mostrar isso para você. Então, quando lemos os registros bíblicos deixados por nossos irmãos, notamos um silêncio deles em relação à Trindade. E não encontramos nada realizado por eles em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Encontramos uma exaltação do nome de Jesus. É isso que nós encontramos. Eu desafio alguém a mandar para mim aqui algo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que você está pensando. E Mateus 28:19, que está escrito em Mateus 28:19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, se um Papa lhe dissesse que o texto de Mateus 28:19 teve a sua origem na cidade de Roma, você acreditaria? Hã? Mesmo que soubesse que a Trindade é a principal doutrina católica, você acreditaria? E que ele gostaria que isso não fosse uma verdade. Pois bem, adquira o livro Introdução ao Cristianismo. Introdução ao Cristianismo. Esse livro pode ser adquirido em qualquer livraria da Paulinas, Editoras Paulinas, e foi escrito por Joseph Ratzinger, que na época ocupava ainda, quando escreveu esse livro, o cargo de cardeal, que depois foi Papa, denominado por Bento XVI. Adquira esse livro e você vai ver nesse livro o que ele está falando aqui, que esse texto de fato veio de Roma, ele prova isso. Vamos ler página 61 desse livro. A forma básica do credo surgiu no decorrer dos séculos II e III, no contexto da prática batismal. O berço do texto é a cidade de Roma, onde era usado na liturgia, ou, mais precisamente, no rito do batismo. Esse remontava, por sua vez, em sua forma básica, às palavras do ressuscitado transmitidas em Mateus 28:19. É isso, pastor. A pergunta é, pelo que o Papa está falando aqui, o ex-Papa, será que Jesus disse o que está escrito em Mateus 28:19? E as pessoas dizem, a nossa fé começa com o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, por que não encontramos ninguém dos nossos irmãos começando essa fé por aí? O berço do texto é a cidade de Roma. Não é eu que estou falando, é um ex-papa, o Papa Bento XVI. Página 62, nós vamos trazer parte do texto da página 62. O símbolo originário da cidade de Roma permaneceu desconhecido no Oriente. Vou repetir. O símbolo originário, origem da cidade de Roma, permaneceu desconhecido no Oriente. Com grande surpresa, os representantes de Roma que participavam do Concílio da União em Florença, no século XV, receberam dos gregos a informação de que o símbolo supostamente criado pelos apóstolos não era rezado por eles. Olha só. E o próprio Papa, o ex-Papa Bento XVI, diz que o Oriente nunca chegou a desenvolver um símbolo comum. O próprio Papa fala um símbolo supostamente criado pelos apóstolos. Meu amigo, isso é muito sério, sério. Eu sei que você está assim espantado, mas é sério. Olha, eu vou dizer algo aqui que eu sei que é pesado. Eu disse que essa doutrina da Trindade é uma doutrina, uma política eclesial. É isso mesmo. É uma doutrina criada para unir as pessoas a um grupo. Muitos estão unidos à mesma mãe. O útero que os concebeu é o mesmo. Me perdoe. É uma doutrina.
que identifica as pessoas. Quem é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Esse é católico. A igreja mãe é Roma. Foi ela, meu amigo, que criou o batismo em nome da Trindade. Ou então me mostre algum batismo nas Escrituras realizado pelos nossos irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Jesus disse e mandou batizar, por que os nossos irmãos não batizaram? Para ficar mais assim claro a você, ouça o que o Papa Francisco diz. Olha o que ele diz: o batismo na Trindade une a todos, católicos e evangélicos. Se você quiser mais documentos nesse sentido, é só pedir, que nós estaremos trazendo para você mais documentos nesse sentido. O Papa Bento XVI, ele traz uma crítica quando as pessoas chamam a Igreja Católica de igreja irmã. Ele diz: a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas cristãs. Por isso, outras igrejas não devem ser consideradas irmãs da Igreja Católica. Não são irmãs não, ele diz, é mãe a Igreja Católica. Meu amigo, se você ainda tem dificuldade em crer no que estamos falando, que Mateus 28:19 é uma invenção tardia que surge, como o próprio ex-Papa Bento XVI deixa claro, que essa invocação da Trindade, ela surge no século II e III, ela vai surgir paralelamente, juntamente com a discussão que vai formular a doutrina da Trindade. Se você ainda tem dificuldade em crer, então confira a nota do rodapé de uma Bíblia de versão católica. A Bíblia é chamada Bíblia de Jerusalém. Mateus 28, verso 19, aí no verso 19 tem uma letrinha C. Na letrinha C, o que diz a letrinha C, cooperador? A letrinha está colocada lá onde diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que diz essa letra C, o comentário desta Bíblia no rodapé? É possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente, veja bem, posteriormente, fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batismo às três pessoas da Trindade. E ele ainda diz na margem que quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, então ele acha que de fato apresenta que houve variações. Ele diz que a realidade profunda permanece a mesma. E aí, meu amigo, permanece a mesma? Então é um uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. E o autor diz: sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. O livro dos Atos não fala em batizar em nome de Jesus, ele mostra batismo em nome de Jesus. Ele apresenta batismo em nome de Jesus. É diferente de falar. Lá nós temos muitos batismos e o livro chama Atos dos Apóstolos. Aquilo que os apóstolos fizeram, tá? Atos dos Apóstolos. E eles nunca fizeram um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ler Mateus 28, verso 16, você vai ver que os 11 apóstolos estavam com Jesus. E os 11 estavam com Jesus. E se você ler Atos 2, quando a multidão dos que ouviam a pregação do irmão Pedro disseram: que faremos, varões e irmãos? E o irmão Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Lá está dito: e perguntaram aos apóstolos. E o irmão Pedro respondeu: arrependam e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus. Olha, meu amigo, quantos trinitarianos queriam que tivesse algum versículo dizendo assim: e foram batizados em nome da Trindade, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe. E o texto de Atos 2 diz: os 11 estavam lá também. E os 11 estavam com Jesus. Então isso deixa claro. Jesus não falou aquilo. É como diz o ex-Papa Bento XVI. E é como diz essa nota. É algo que posteriormente aconteceu. Então, quando lemos os registros bíblicos deixados por nossos irmãos, notamos um silêncio deles em relação à Trindade. E não encontramos nada realizado por eles em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Encontramos uma exaltação do nome de Jesus. É isso que nós encontramos. Por isso o nosso tema, Trindade X, nome de Jesus. Encontramos uma exaltação ao nome de Jesus. Se você acha que estamos enganados, ligue para nós, ligue aí, olha, mande mensagem para nós, citando algo realizado na fórmula trinitariana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostre para nós. Atos 2, verso 21, está escrito:
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar a Trindade ou o nome do Senhor? Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o nosso irmão Ananias testemunha que nossos irmãos invocavam o nome de Jesus e não a Trindade. Quando ele fala do irmão Paulo antes da sua conversão, ele diz, aqui tem poder, falando do nosso irmão Paulo antes de converter a Jesus, dizia que nosso irmão Paulo tinha poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocavam a Trindade. Atos 9, verso 14. Não é isso não, né? Já é corrigido. Ele tinha poder para prender a todos que invocavam o nome de quem? De Jesus, meu amigo. Sempre o diabo tentou tirar a invocação do nome de Jesus do meio da cristandade para a cristandade não acessar a salvação. Os membros da Igreja de Deus não invocavam a Trindade. Ouça mais textos bíblicos nesse sentido. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Santificados em Cristo, santificados na Trindade ou em Cristo? Chamados santos, todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meu amigo, você quer a salvação. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, tá? Mas agora você sabe. O irmão Mateus registra o que o próprio Deus diz do nome de Jesus. Olha o que o irmão Mateus fala. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. E no seu nome, os gentios esperarão. Mateus capítulo 12, verso 18 e 21. É muito sério. Os gentios esperavam no nome de Jesus. Porém, sobre ele o meu espírito, Deus está falando. Aqui não tem como crer na Trindade aqui. O nome de Jesus era amplamente conhecido. Cada vez tornava mais notório. Marcos 6,14. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. O irmão Lucas registrou o que Jesus disse. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus encontra com eles, abre as escrituras, vai falando para eles, e depois Jesus diz a eles, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Olha o que Jesus disse. E que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, verso 46 e 47. É no nome dele, não é no nome da Trindade. Por isso que Satanás, meu amigo, trouxe uma Trindade para você ficar invocando a Trindade, invocando, e não invocar o nome de Jesus para perdão dos seus pecados. Ouça o testemunho do próprio Jesus a respeito da importância do seu nome para a salvação. Olha que interessante. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versos 17 e 18. A condenação está no fato de não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Viu o que Satanás fez? Aí fica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de ninguém. Tá muito bom, tá do jeito que Satanás quer. Em nome de ninguém. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós cremos que o mundo vai ser salvo por Jesus. Por isso nós oramos, venha o teu reino. Somos filhos de Deus se crermos no nome do Filho de Deus. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Tem gente, cooperador Giliardi, que acha que recebe Jesus levantando a mão. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Multidões e multidões levantam as mãos e vão ao rio, aos tanques de batismo e chega lá batizado em nome de ninguém. Aqui diz, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. Então, quando eu creio no nome de Jesus e sou batizado em nome de Jesus, é o momento que eu recebo a Jesus. E nesse sentido, o irmão Paulo escreveu, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não é pela fé na Trindade, é pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fosses batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já vos revestiste de Cristo. Opa. Espera aí, eu li errado. Porque todos quanto fosses batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Você percebeu, meu amigo, o que Satanás quer tirar de você? Ele não quer que você seja filho de Deus pela invocação do nome de Jesus, pelo batismo em nome de Jesus. Percebeu a intenção do maligno em condicionar a salvação à invocação da Trindade? Nossa vida começa do começo ao fim invocando a Trindade. Não é verdade isso. Não é verdade. Olha o que o irmão Pedro fala a respeito de Jesus e do nome de Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versos 11 e 12. Mas ele é a pedra rejeitada pelos edificadores, por aqueles que dizem que estão edificando, que estão construindo, que estão trabalhando na igreja, infelizmente. É uma pedra de esquina. Em nenhum outro há salvação. Não há salvação em outro, não precisa da Trindade, meu amigo. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe outro nome. Satanás não quer que você acesse a salvação. Essa é a verdade. Por isso o tema Trindade X, nome de Jesus. O inimigo ele sabe que o nome de Jesus é uma arma poderosa que temos contra ele. Por isso, desde o início, tentou impedir a invocação do nome de Jesus. Nossos irmãos foram presos, interrogados, açoitados e até proibidos de ensinar e invocar o nome de Jesus. Ouça Atos, capítulo 4, verso 9 e 10, o que disse o irmão Pedro. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Estavam questionando o irmão Pedro. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estação diante de vós. Percebeu, meu amigo? Eles questionavam, interrogavam acerca do benefício feito a um homem enfermo e o modo como aquele homem foi curado. Aquele homem foi curado pela invocação do nome de Jesus. Era esse o problema. Satanás não quer que você invoque o nome de Jesus, porque ele sabe que no nome de Jesus tem poder. Então Satanás inventou uma invocação de nomes que não são nomes, de títulos, e você invoca e acha que está bem, né? Vamos continuar lendo, vamos ler Atos, verso 16 e 18, capítulo 4. Dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Perguntou o Sinédrio, né? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameacemos, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Hoje nem precisa mais de ameaça, né, pastor? E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. É isso que hoje é notório. As pessoas fazem sem precisar ninguém proibir. Uma doutrina estabelecida, ela decretou quase uma proibição, não é não? Verdade.
Percebeu, meu amigo? Percebeu? Trindade X, nome de Jesus. Ameacemos-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Meu amigo, aqui estava uma ação do diabo. E disseram que absolutamente não falassem nem ensinasse em nome de Jesus. Aqui está um testemunho, ninguém ensinava nada em nome da Trindade, ninguém ensinava nada, não existia Trindade nos dias dos nossos irmãos. Na sequência, os nossos irmãos foram soltos, Atos 4, versos 23 ao 31. E, soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome, olha só, pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então há profecias que as pessoas levantariam contra Jesus, contra o ungido de Deus. Há profecias, então, Constantino, Teodósio e outros imperadores, e outros, conseguiram criar meios e condições movidos e induzidos por Satanás que dificultam as pessoas de acessar a salvação. Isso é muito sério, meu amigo. Não sei se você está conseguindo captar o que nós estamos falando. Isso é muito, muito, muito sério. Muito sério. Mas mesmo ameaçando os nossos irmãos, ameaçando, prendendo, matando como mataram Tiago, nosso irmão, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Multidão dos que criam no Senhor. Atos 5, verso 14. Não era multidão dos que criam na Trindade. Multidão dos que criam no Senhor. Dos que tinham fé em Jesus. Dos que tinham fé no nome de Jesus. Talvez você ainda não conseguiu entender a causa, meu amigo, do diabo se levantar contra a invocação do nome de Jesus. Eu creio que você está entendendo. Então ouça com atenção o versículo a seguir. O irmão Pedro diz: Deus, com a sua destra, o elevou Jesus a príncipe e salvador. A príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 5, verso 31. Satanás quer que você entenda que Jesus é príncipe e salvador? Ele quer isso com o operador Giliardi? De maneira nenhuma. E aí, meu amigo? Tem crente que eu creio em Jesus, mas por que não é batizado em nome de Jesus? Por que você crê em Jesus e não é batizado em nome de Jesus? Olha, meu amigo, você crê mais na sua igreja do que em Jesus, me desculpe falar isso. Você crê mais no seu pastor do que em Jesus. E quando eles ouviam os nossos irmãos exaltar a Jesus como príncipe e salvador, mostrar que o arrependimento e a remissão dos pecados era por meio de Jesus, deliberaram matar os apóstolos. Atos 5:33 está escrito, e ouvindo eles isto, se enfureciam. Ouviam, eles diziam que Jesus era príncipe e salvador, e deliberaram matar os nossos irmãos. Se não fosse o conselho de Gamaliel, nossos irmãos teriam morrido, sim, morreriam. Atos 5, verso 40 ao 42. E concordaram com ele, com Gamaliel, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus. Olha só, mandaram que não falassem no nome de Jesus. E os deixaram ir.
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Olha só. Não era anunciar a Trindade, não? A Jesus, pastor. A Jesus. Meu amigo, você percebe, tem algum sentido aqui essa tal floreação, essa exaltação que a igreja romana e muitos dão a respeito da Trindade, que a Trindade é a doutrina básica. Olha a doutrina básica aqui, é a crença em Jesus, a crença na remissão dos pecados por meio de Jesus, a crença na ressurreição em nome de Jesus. Essa é a doutrina básica! E é tudo que Satanás não quer que você entenda. E não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Satanás não quer que você entenda isso. Percebeu? Satanás, ele criou um meio para que as pessoas não acessem a salvação. Por isso o nosso tema, Trindade, X, nome de Jesus. Ouça o que o próprio Jesus falou ao irmão Ananias a respeito do seu nome. Atos 9, verso 13 e 16. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, ele se referindo a Paulo, né, que tinha se convertido. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, Jesus. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, falando de Paulo, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Louvado seja Deus. O irmão Paulo foi escolhido para levar o nome de Jesus diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E sofreu, padeceu pelo nome de Jesus. Não era pela Trindade. Não era. O irmão Filipe pregava o nome de Jesus. Atos 8, verso 2. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, algo que os crentes não entendem. O reino de Deus para os crentes não é o reino de Deus, é o reino lá no céu. Ele e o irmão Filipe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Se batizavam tanto homens como mulheres. Ele não pregava a respeito da Trindade. E olha, meu amigo, de fato, o irmão Paulo, ele pregava em nome de Jesus mesmo. Ouça o que está escrito em Atos 9, verso 26 ao 29. E, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo, porque tinham medo do passado do irmão Paulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou o quê? Contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Agora o irmão Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido pelo nome de Jesus. Perseguido por causa do nome de Jesus. O irmão Paulo pregava ousadamente no nome de Jesus, falava ousadamente no nome de Jesus, exaltava o nome de Jesus, realizava obras maravilhosas em nome de Jesus. Não era em nome da Trindade. A Trindade é uma doutrina que começa na nossa vida do começo ao fim, na vida de católicos, na vida de pessoas que saíram da Igreja Católica, mas ainda tem vínculo com a Igreja Católica por meio da invocação da Trindade, por meio do batismo romano. É forte o que eu estou falando, mas é sério. Satanás não quer que você acesse a salvação que é por meio do nome de Jesus. Olha, meus amigos e ouvintes, os nossos irmãos pregavam poderosamente em nome de Jesus e não temiam a morte. Não temiam a morte.
Atos 15, versículos 25 ao 26. Pareceu-nos bem, ou seja, pareceu-nos bem aos anciãos e apóstolos, reunidos concordentemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que havia uma ênfase ao nome de Jesus. Isso é contrário à ênfase à Trindade, ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é harmônico. Nós não vamos encontrar ênfase e exaltação ao nome de Jesus. É isso que nós encontramos. Por isso nosso tema, Trindade X nome de Jesus. Olha, depois de tudo que você ouviu, dá para crer no teólogo católico Daniel Reis, que é graduado em teologia, em direito, pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas? Dá para acreditar? Vê se dá para acreditar no que ele diz. A Trindade Santa é a chave que nos abre a porta para adentrarmos na relação amorosa e orante com o próprio Deus unitrino. É isso que você ouviu da nossa parte, dos textos bíblicos? Foi isso, cooperador Giliardi, que nós apresentamos? De maneira nenhuma, a Bíblia é bem clara. Jesus é o início. Não dá para crer. Não dá. Não dá. Ele diz que o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo é o amor que nos une e enlaça as três pessoas divinas em um só Deus e deve continuar sempre figurada ao início e ao final das nossas orações, para que também a nossa vida, tudo comece e termine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As coisas começavam e terminavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os nossos irmãos Giliardi? Não, era em nome de Jesus. Meu amigo, é muito sério. Olha um texto muito grande, mas muito forte. Está em Efésios 1, verso 3 ao 23. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não! Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, não é pela Trindade, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis. Deus nos fez agradáveis a si, no nome da Trindade ou no amado em Cristo. Satanás não quer que você seja amado por Deus por Cristo. Satanás não quer que você seja abençoado por Cristo. Satanás não quer que você seja eleito por meio de Cristo. Por isso inventou uma doutrina que condena, que destrói. Não tem nada a ver, eu posso servir a Deus do jeito que eu quero, o importante é que eu sirva a Deus. Meu amigo, será que é só isso mesmo? Agradáveis a si no amado. O verso 7, cooperador Giliardi. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Percebe, amigo? Não é em nome da Trindade. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Satanás não quer que você receba perdão, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. De fazer o quê, cooperador? O que Deus propôs? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, todas as coisas congregar em Cristo. Percebeu? Não é na Trindade que você é unido a Deus, é em Cristo. Nele, em Cristo, nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós,
os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Estamos em Cristo depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa vocação, e tendo nele também crido em quem? Em Cristo fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Olha o que o irmão Paulo fala agora a respeito da fé. Fé em quem? Na Trindade ou fé em Jesus? Verso 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Louvado seja Deus. O irmão Paulo disse, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E ele vai falar algo mais no verso 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versos 19, cooperador. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Do seu poder que manifestou em Cristo. O poder de Deus que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Acima, ele pôs Jesus, acima de todo o principado, acima de todo o poder, acima de toda a potestade e acima de todo o domínio e acima de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. E sobre todas as coisas constituiu Jesus como cabeça da igreja, a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meu amigo, você quer ainda crer na Trindade? Ou você crê que Jesus está como cabeça da igreja, que a autoridade é de Jesus e que Deus deu toda a autoridade de Jesus e que é por meio de Jesus que nós acessamos a salvação? É você quem escolhe. Quer continuar enganado? Continue assim. Você diz, eu creio em Jesus, mas não quer ser batizado em nome de Jesus. Ah, mas quando tem um demônio, é em nome de Jesus que ele sai. Quando você ora, você pede para receber cura em nome de Jesus. Mas a sua remissão dos pecados não é em nome de Jesus. Muito sério isso, não é não, cooperador Giliardi? Muito sério. Todas as coisas, fora o batismo, é feito em nome de Jesus. Onde está essa seletividade em que o batismo é diferente das outras coisas, pastor? É tudo em nome de Jesus. Ah, isso está na doutrina da Trindade, no dogma romano, da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Romana. Vamos seguir aqui com algumas perguntas. Por que, se a doutrina da Trindade é a doutrina fundamental da fé cristã, por que os discípulos batizaram em nome de Jesus e não em nome da Trindade? Vamos ler textos nesse sentido. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38. Atos 8, 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10 e 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Não mandou batizar em nome da Trindade, mandou batizar em nome do Senhor. Atos 19, 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mesmo em Roma, as pessoas eram batizadas em nome de Jesus. Romanos 6 e 3.
Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O irmão Paulo, escrevendo aos nossos irmãos em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, verso 13, ele diz: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou fosse vós batizados em nome de Paulo? Então as pessoas eram batizadas em nome de alguém, e o irmão disse, não era no nome dele, era no nome de Jesus. Nos Atos você vai encontrar muitas citações de batismo em nome de Jesus. E por que o batismo tem que ser em nome de Jesus? Porque só há perdão de pecados em nome de Jesus. O irmão Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 27, ele diz, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. É aqui que nós aceitamos a Jesus. Quando nós somos batizados em nome de Jesus, nós nos revestimos de Cristo. Eu pergunto, por que não batizar em nome da Trindade? A resposta é simples, meus amigos. Nos dias de Jesus e dos apóstolos, a Trindade não existia. Você viu, pelo que nós mostramos, tudo era em nome de Jesus. E reforçando isso, a carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 17, diz: E, quanto fizestes por palavras ou por obras, fazei tudo. Não é metade, não é um, não é dois, é tudo, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Tudo o que fizermos por obra ou por palavras deve ser em nome de Jesus. Não, os crentes dizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai. Não é em nome de Jesus. 2 Tessalonicenses 1, verso 11 e 12. Ouça com atenção. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele quer que nós cumpramos a vocação, essa obra da fé com poder. Com poder. E como é com poder? Com poder dado a Jesus, é em nome de Jesus, e só assim haverá poder manifestado na obra que nós realizamos, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele. Deus quer que façamos a obra dele com poder. Com poder. 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo esse selo, qual é o selo que fica firme? O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Este é o selo, pastor. Louvado seja Deus. 1 João 3, verso 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. É um mandamento, crer no nome de Jesus. Percebeu? É um mandamento. E nós temos também, da parte do nosso irmão João, um testemunho, 1 João 5, verso 10 ao 13. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Percebeu, meu amigo? Satanás não quer que você creia. O testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna. Porém, esta vida está em seu Filho. Não está na invocação da Trindade. Está no Filho. Quem tem o Filho, lembra que todos que são batizados em Cristo reveste de Cristo, aí ele tem Cristo. Todo aquele que invoca o nome de Jesus torna-se filho de Deus. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Satanás não quer que você tenha vida. Essas coisas escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E para que creiais no nome
do Filho de Deus. Meu amigo, isso é muito sério. Não deixa que a Trindade, uma doutrina de homens, tire a sua salvação. Por que, eu pergunto, por que a salvação é em nome de Jesus e não em nome da Trindade? Vamos ver. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Deus já deu um nome, pastor. Não há outro. Amém. João 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. 1 Coríntios 6:11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Santificados, lavados pelo nome de Jesus. Satanás não quer. Até as advertências e admoestações, repreensões foram em nome de Jesus e não em nome da Trindade. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos em uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. 2 Tessalonicenses 3:6. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Nada em nome da Trindade, percebe? Tudo em nome de Jesus. As orações deviam ser feitas em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Tudo quanto tu pedires, Jesus diz, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, verso 13 e 14. Jesus disse ainda, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. João 15, verso 16. Tudo em nome de Jesus, nada em nome da Trindade, nada em nome da Trindade. João 16, verso 24 e 26. Até agora, Jesus disse, nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, não é isso que está escrito. Bem que os trinitarianos queriam. Orem ungindo-o com as nome do Senhor. Milagres foram feitos em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em nome. Marcos 9, 38 e 39. E João lhe respondeu, dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nos lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e possa logo falar mal de mim. Atos 4:30. Enquanto estende as tuas mãos para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Atos 16:18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saiais dela. E na mesma hora saiu. A mulher que tinha um espírito de adivinhação. Até os atos de caridade foram feitos em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Mateus 18:5. Qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Marcos 9, verso 7. Qualquer que recebe um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quando você recebe a Jesus, você recebe a Deus no seu coração. Não é a Trindade. É só recebendo Jesus que você já recebe a Deus. A sua comunhão é com Jesus e com Deus. Portanto, qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Lucas 9, verso 48, disse-lhes, qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim.
E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Você não precisa invocar a Trindade para receber a Deus. As reuniões espirituais, pregações foram realizadas em nome de Jesus e não em nome de uma Trindade. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Lucas 24, 46 e 47. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convim que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Atos 4, verso 18, chamando-os, disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Então eles ensinavam no nome de Jesus. Atos 9, verso 27 e 29. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e contou como no caminho o irmão Paulo vira o Senhor que lhe falara. E como em Damasco o irmão Paulo falava ousadamente do nome de Jesus. Falava e disputava também com os gregos. Então ele pregava no nome de Jesus. Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo o Espírito de Deus seria enviado em nome de Jesus, não em nome de uma trindade. Vamos ler João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora vem, meu amigo, uma pergunta para você. Por quê? Porque existe um único verso na Bíblia indicando que algo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto há dezenas de versos dizendo que tudo foi e deve ser feito em nome de Jesus. E por que você não acredita que é em nome de Jesus? Por que temos a tendência de dar mais ênfase a um verso solitário? É isso? Do que a um conceito reafirmado em dezenas de versos, escrito por vários escritores. Por que isso? Porque Satanás não quer que você acesse a salvação. Por isso, provamos, meus amigos, historicamente, por meio de textos bíblicos, que esse dogma da Trindade não existia nos dias de Jesus e dos apóstolos. Vou trazer para você um documento aqui, que é www.luteranos.com.br, porque iniciamos os cultos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja luterana, ele diz assim, por que iniciamos o culto sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que não começamos o culto de qualquer outro jeito? Também quando nós batizamos alguém, o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tanto a bênção, por que essas palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são importantes para dizer que estamos reunidos em nome de Deus? Luteranos. Então provamos, os discípulos batizavam em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Salvação era em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Advertências e admoestações, repreensões foram sempre em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Orações foram feitas em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Milagres foram feitos em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Os atos de caridade foram feitos em nome de Jesus e não em nome da Trindade. As reuniões espirituais, pregações foram realizadas em nome de Jesus e não em nome da Trindade. E até mesmo o Espírito Santo foi derramado em nome de Jesus e não em nome de uma Trindade. E a salvação sempre foi acessada em nome de Jesus e não em nome da Trindade. Atos 3, verso 25 e 26, nós vamos terminando aqui com essas palavras. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência, referindo a Jesus, serão benditas todas as famílias da terra. Satanás não quer que você seja abençoado na descendência de Abraão, que é Jesus, um homem, não é um Deus. Ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse, no apartar cada um de vós das vossas maldades. Na sequência, quando eles ouviram o irmão Pedro pregando isso, eles ficaram bravos. Atos 4, verso 1 ao 12. Estando eles, os irmãos, falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. É em Jesus, meu amigo, a ressurreição dentre os mortos, não é em nome da Trindade. Lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram em Jerusalém os seus principais e os anciãos
e os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo os nossos irmãos no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então nosso irmão Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que esse estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, isso é, aqui na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Finalizo, meu amigo, minha amiga, com essas palavras, dizendo a você: não existe salvação em outro nome. Não é na invocação da Trindade. Não é a Trindade que te une a Deus, mas o que te une a Deus é a invocação do nome de Jesus. Isso te une a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos Amém. Orar em nome de Jesus. Deus bendito e santo, obrigado, ó Pai, pela oportunidade que nós tivemos nesta manhã do primeiro dia da semana de estudarmos a Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor Deus, é um manancial de sabedoria, é um manual para se chegarmos a Ti e adquirirmos a vida eterna. E compreendemos, ó Altíssimo, que não há nenhum outro nome dado ao Pai que o Senhor deu, que é ao seu Filho Jesus. O Senhor lhe deu autoridade e por meio dele nós alcançamos a vida eterna. Assim te pedimos, Senhor Deus, que os olhos dos cegos possam se abrir, que a mente fechada possa, Senhor Deus, abrir e ser liberta, que a verdade que foi pregada esta manhã possa alcançar pessoas e libertá-las. Que em nome do Senhor Jesus essa verdade alcance pessoas e reconheçam que só Jesus pode salvar, que só o nome de Jesus é que tem que ser invocado no momento do batismo, como em todos os momentos, Senhor Deus, necessários da caminhada cristã. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que possamos a cada dia mais sermos obedientes à Tua Palavra, somente à Tua Palavra, Senhor Deus, e não fazermos religiões novas, crenças novas, padrões novos, a ponto de assim, Senhor Deus, hoje, todas as pessoas dizem amar-te, mas têm suas próprias convicções e seguem a princípios que o Senhor não estabeleceu. Assim te pedimos que os olhos possam ser abertos através, Senhor Deus, do Teu povo santo, que tem a palavra da verdade, que o Senhor já revelou, e que possamos ter os meios para que essa mensagem possa ser pregada. Altíssimo, te peço pelos que pediram oração, alcança a vida de cada um, Senhor Deus, incluindo aqui 2 nomes, a qual o Senhor se destacaram por pedir a oração de fato. A nossa irmã Maria Almeida e a nossa irmã Vitória. Tenha misericórdia dessas 2 vidas. O Senhor sabe as necessidades de cada uma e atende, Senhor Deus, com a Tua infinita graça e misericórdia. Se for uma cura, se for alguma coisa, possa o Senhor visitar, possa o Senhor cuidar. Tende misericórdia, Senhor Deus, porque se não for o Senhor Deus em nossa vida, nós não somos nada. É isso que nós te pedimos. E alcança, Senhor Deus, a este ouvinte que te pede algo, que em nome do Senhor Jesus possa o Senhor curar, libertar, abrir o entendimento. Abençoe a Rádio Encontro com Deus, que possamos alcançar mais vidas. E que em nome do Senhor Jesus possamos estar de pé diante do Filho do Homem quando este voltar sobre as nuvens do céu. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Neste momento, encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome de Jesus. Fique com Deus.